Oi, flexionado, nesse vídeo eu vou salvar você. Eu vou te dizer quais são os 5 hábitos ruins que estão matando o teu processo, o teu aprendizado no violino. Esse vídeo vai ter uma versão para iniciantes, que é esse vídeo aqui, vai ter uma versão para intermediários e vai ter outra versão para intermediários. Não faz sentido eu dizer isso para níveis avançados, não nesse momento, porque não é tanto o meu foco e também que os níveis avançados já estão um pouco mais conscientes dos hábitos ruins deles, né? Então o trabalho deles é de conseguir combater esses hábitos ruins, mas geralmente os violinistas avançados, eles estão conscientes dos seus hábitos ruins, então eu não preciso apresentar para eles. Pois então vamos continuar aqui no vídeo. Todos esses hábitos, eles são relacionados a posicionamento, postura, posicionamento, e estão relacionados à atenção na hora de estudar. Porque esses são as questões que o iniciante precisa trabalhar. É o que é mais complicado para o iniciante resolver, tá? A questão de posicionamento, né? Você pode estar tendo dificuldade de segurar o arco, tudo que tem a ver com a mecânica básica do violino e tudo que tem a ver com atenção na hora de estudar. Esse é o foco do iniciante. Então esse vídeo sobre os 5 hábitos ruins que estão matando o seu aprendizado, ele vai servir para você conseguir ter consciência desses hábitos e conseguir combater eles. E assim ver o seu progresso no violino voltar a crescer, beleza? Então vamos lá. Hábito número 1, postura da mão direita desalinhada. O que é postura da mão direita desalinhada? Bom, você já deve ter aprendido, você já deve ter visto até algum dos vídeos meus, como que se segura o arco, que é com os dedos semi-flexionados, o indicador encostado entre a primeira e a segunda falange, né? A falange eu estou chamando desse risquinho, mas pode chamar do espaço também, mas é aqui, encostado nesse risquinho, esses dois dedos bem para baixo, caído, esses dois dedos do meio, e o dedinho em pé em cima do arco e dobrado, e o polegar embaixo do arco, né, da baqueta aqui dessa parte da madeira, apontado para cima e dobradinho também, formando sim um espaço arredondado aqui no meio, né? Então você já deve ter aprendido que a sua postura de mão direita deve ser assim. Se não, vai ver alguns vídeos aqui, que tem alguns vídeos aqui no meu canal que explicam mais sobre isso. Então o que é esse hábito ruim? Quando você está aprendendo a posicionar os dedos, o que você precisa sempre fazer? Você precisa sempre fiscalizar se está tudo correto. Então você posiciona os dedos e depois ao longo do seu estudo você vai conferindo se os dedos estão no lugar. Porque quando você tira um dedo do lugar, você desalinha a forma. Então ó, a forma está aqui, está bem até, vamos dizer assim, harmônica de se olhar, mas aí você vai e faz assim, ó. Você já desalinhou a forma. Você vai, estica o dedinho, desalinhou a forma. Estica o dedão, estica o polegar, desalinhou a forma. Então, o primeiro hábito ruim é você deixar a sua forma de mão ficar desalinhada. Se você deixa ela ficar desalinhada, você não volta para corrigir, voltar os dedos no lugar, conferir se eles estão dobradinhos, tudo no lugar, se eles estão ali certinhos. Se você deixa de fazer isso, isso mata o teu progresso. Porque se você não deixa os seus dedos, se não acostuma eles nessa posição, você vai acostumar em outra posição. Se você acostuma com seus dedos esticados, depois na hora de você fazer estudos mais avançados vai ser muito mais difícil de você conseguir pegar esse exercício. Se a gente for olhar os extremos, né? Pessoas que têm mais facilidade de pegar. Se essa pessoa conseguiu fazer um exercício avançado com a forma de mão desse jeito, ela conseguiria fazer muito mais fácil se a forma estiver no lugar. E tem pessoas que não vão conseguir, simplesmente não vão conseguir fazer exercícios avançados se não tiver com a forma correta. Então, você precisa sempre conferir se os dedos estão no lugar, principalmente o seu polegar, o seu indicador e o seu dedinho. O indicador, você deixa ele mais ou menos onde está o meu, só com a pontinha dele dobrada para baixo, assim, né? Com a lateralzinha dele encostado aqui na baqueta, tá? Bem aqui nesse risquinho, né? Tudo aqui em volta, né? Não muito para trás assim e nem muito na ponta do dedo. O polegar dobradinho com a ponta virada para cima e o indicador não, o minguinho em pé dobrado também, sempre fazendo curvas. Seus dedos sempre tem que fazer curvas, tá? Sem exagero e sem esticar, todos, beleza? Então esse é o primeiro erro, você deixar a sua forma de mão ficar desalinhada, porque você vai manter ela assim desalinhada
Isso vai atrapalhar exercícios futuros no violino. Segundo hábito ruim, o hábito de você não corrigir arcadas tortas pela mesma questão. O que acontece? Se você toca e a sua arcada ela não fica paralela ao cavalete, né? O cavalete ele faz uma linha assim. Se o arco não fica nessa mesma linha, se ele fica assim, assim, ou na hora que você coloca ele no lugar assim, aí na hora de tocar ele faz isso, e você também, a mesma coisa, se você não fiscaliza, se você não corrige esse hábito, você simplesmente não vai conseguir fazer arcadas mais avançadas, você não vai conseguir usar o arco inteiro, porque ó, se você faz assim, você não consegue chegar na ponta. Aqui você até consegue chegar no talão, mas você não consegue usar a ponta. Por quê? Porque o seu cotovelo não está se movimentando. Na verdade, você está mexendo o cotovelo, só que não está mexendo o antebraço, que é o que você deveria mexer. Então você não deve deixar, você iniciante, deixar o seu arco ficar torto na hora de tocar. Você tem que tocar sempre em frente ao espelho para você conseguir ver que ele está passando retinho, ó, paralelo. Você não pode deixar ele ficar torto assim e nem ficar fazendo assim, ó, saindo do lugar, porque isso vai atrapalhar exercícios futuros. Então o que você precisa fazer? Colocar o arco no lugar e você tem que fazer o movimento correto, que é o quê? É de esticar o elástico que eu falo, que tem um elástico grudado aqui no seu bíceps, imagina isso, e um outro aqui, bem nesse ponto aqui do antebraço. Aí quando você toca, você tem que esticar esse elástico. Se você só mexe o cotovelo para trás, o ângulo está igual, ó. Não abriu esse ângulo. Eu estou mexendo o ombro aqui, o cotovelo está saindo do lugar aqui, mas não está abrindo o ângulo. Então, isso aqui faz com que a sua arcada fique assim. Então, você tem que manter o ombro no lugar, o cotovelo parado no mesmo ângulo e só empurrar o antebraço que vai fazer abrir esse elástico aqui. Tá? E aos poucos você vai também desenvolvendo a habilidade de pulso aqui, de conseguir deixar o pulso levar o arco, porque mesmo que você abra aqui e o pulso não dobra, você também não deixa o arco até a ponta, mas de primeira você tem que conseguir fazer esse exercício do elástico aqui, esticando. Cotovelo e ombro no mesmo lugar e só ampliando com o antebraço e olhando no espelho, mantendo a arcada reta e sempre no mesmo ponto, no mesmo lugar, sem dançar de lado assim, ó, tá? Que ele desça para baixo e não assim, tá? Que ele desça no mesmo lugar. Se você não conseguir fazer, se você não se prestar atenção e deixar o seu arco fazer todas essas danças que eu mostrei aqui, até caiu aqui. Você vai matar o seu progresso no violino e vai dificultar a sua vida na hora que você for tocar exercícios mais avançados. Terceiro erro, não movimentar o braço inteiro na hora de mudança de cordas. Quando você vai sair da corda Lá e ir para a corda Ré, você não pode só ir com a mão e deixar o cotovelo parado, fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui vai dificultar você de tocar, você desalinha toda a sua postura, tá? Então, você não pode, isso é uma coisa que mata o seu aprendizado depois, porque quando você precisar fazer outros exercícios de conectar arcadas, que você precisa de uma sustentação aqui das costas, você não vai conseguir fazer. Qual que é o problema do cotovelo baixo, do cotovelo do jeito que eu deixei assim, baixo? Lá embaixo assim e a mão lá em cima. O problema disso é que você não tem apoio das costas. Quando você deixa o cotovelo numa altura que fica um pouquinho mais para baixo da mão, mas nem tanto, o seu pulso não fica desse jeito dobradão, ele fica quase retinho aqui, ó, você consegue apoiar com as costas. Se você prestar bastante atenção, você sente as costas trabalhando um pouquinho. Agora, você também não pode deixar o cotovelo muito alto, porque senão você vai trabalhar muito com o ombro, você já não vai estar mais usando as costas, você vai estar usando o ombro. Isso vai fazer com que canse demais. Simplesmente porque o ombro é um músculo menor do que o músculo das costas. O músculo das costas é bem maior do que o músculo do ombro, então o ombro cansa mais rápido. Então você deixa sempre numa altura confortável, tá? Que é um pouquinho abaixo do nível da mão. A mão tá aqui, o cotovelo tá aqui. Geralmente fica certinho no nível da ponta do arco aqui, tá? Então, quando você for trocar de corda, você tem que levar do mesmo jeito, ó, o braço inteiro.
tá? Então eu estou saindo da corda Lá, vou para a corda Ré, eu olho de rabo de olho e subo o braço inteiro e faço o mesmo movimento de esticar o elástico. Vou descer para a corda Lá, desce inteiro. Mi, desce inteiro. Sobe inteiro, sobe inteiro, sobe inteiro, tá? Não é... O que eu estou falando sobe inteiro? Subir a mão e o cotovelo na mesma hora. Não subir primeiro a mão, depois levar o cotovelo, ou subir primeiro o cotovelo, depois levar a mão. Você vai subir na mesma hora. Em estudos mais avançados, quando você já tiver dominado esse movimento inteiro, aí você vai começar a fazer um molejo de leve para conseguir conectar as notas. Mas tudo ao seu tempo. Primeiro você tem que conseguir dominar esse movimento, ok? Quarto hábito ruim: pressionar demais o indicador na mão esquerda. Quando a gente está tocando, isso são tendências, tá, gente? Por isso que são hábitos ruins. Que se você não prestar atenção, vai acontecer. Aqui o indicador é o primeiro dedo da mão. É o primeiro dedo que a gente aprende a tocar. Eu ensino os alunos a posicionar a mão com o dedo 3, mas o primeiro dedo que toca de fato é o dedo 1, tá? E tem uma tendência enorme de apertar o indicador, porque ele faz bastante força, às vezes você quer fazer bastante força contra o polegar. Então, uma tendência muito grande de você pressionar o indicador. Então você precisa prestar atenção sempre quando você for tocar com o indicador para não deixar ele apertar. Porque se você aperta ele demais, você desalinha a sua forma de mão, você deixa a sua mão muito mais tensa e na hora que você precisar mudar de posição e na hora que você precisar estudar vibrato, você não vai conseguir fazer isso, tá? Mudança de posição é você só levar a mão para outras regiões do violino, tá? E vibrato é você tremer, vamos dizer assim, bem simples, você tremer uma nota. Então, mudança de posição, ó. E o vibrato, tá? Que é essa tremidinha na nota aqui, que basicamente todo violinista quer aprender um dia, né? Então, fiscalize esse dedo, não deixa ele pressionar. Um exercício muito bom para você conseguir vencer esse hábito ruim, essa tendência. Coloca os dedos nessa disposição aqui, os dedos, o anelar e o médio com a ponta deles encostadas no violino. O corpo deles vai estar desencostado, mas a pontinha vai estar encostada. Faça isso, coloca o dedinho um pouquinho mais longe e o indicador um pouquinho mais longe para trás. Sem o arco mesmo, você vai fazer o seguinte, você vai brincar de gangorra. Você vai abaixar o indicador e levantar o dedinho ao mesmo tempo. Então, observe um pouco. Esse exercício vai te auxiliar a conseguir eliminar a tensão do seu dedo na hora de tocar. E se você associar só o estudo desse exercício com fiscalização na hora que você estiver tocando, sem prestar atenção se o indicador está apertando ou não, você vai conseguir vencer isso, essa tendência, e vai fazer com que você não pressione mais o indicador. E isso faz com que o seu progresso continue caminhando, que você continue caminhando nos seus estudos de violino sem ter nenhuma trave. E o quinto e último hábito ruim que eu quero trazer aqui para você hoje é o hábito de você não fiscalizar o posicionamento do seu cotovelo e da sua mão esquerda. Porque uma tendência que a gente tem na mão aqui é de, na hora que tira os dedos, é virar a palma da mão para fora. Com o dedinho tá assim, aí eu vou tocar só com o indicador e eu viro a palma da mão para fora. Então, esse hábito de você abrir, você, além de abrir a palma da mão, você leva o cotovelo lá para trás, ó. Você pode ver que só dá para eu abrir a palma da mão se for assim, se eu não levar o cotovelo, senão ele vai lá para trás, a pontinha dele se mexe. Esse hábito simplesmente mata toda a sua agilidade, a agilidade que você pode vir a construir. E se você conseguir tocar até um pouquinho mais rápido, com articulação boa até, você vai perder muito em afinação, porque o cotovelo é essencial. O cotovelo e a postura de mão estáveis são essenciais para você conseguir afinar. Que é como se fosse uma base para os seus dedos fazerem os movimentos corretos e caírem da forma correta para que você consiga tocar afinado, tá? Então, você tem que deixar o seu cotovelo como? Você tem que deixar o seu cotovelo sempre um pouquinho adiantado. Essa parte do pulso alinhadinha, ó, sem estar assim, tá? De vez em quando a gente vai fazer alguma coisa assim para tocar, mas é bem pouquinho. Mas na iniciação você deve evitar isso ao máximo, tá? Sempre o cotovelo um pouco adiantado
E para cada corda, você muda o ângulo do cotovelo. Então, para a corda Sol, mais grave, o seu cotovelo vai ficar bem para frente. Já para a corda Ré, ele vai ficar mais para trás, para Lá mais para trás e a Mi um pouquinho mais para trás, para manter esse alinhamento aqui, ó. Porque, ó, se eu deixo o cotovelo bem para frente na corda Sol e só muda a mão para a corda Mi, ó, eu dobro toda a mão, tá? Então, essa dobra aqui também faz com que desestabilize a sua forma de mão, tá bom? Então, sempre mantém esse visual aqui, ó, tá? Como se sempre você fosse tocar com o minguinho, tá? Com o dedinho. Então, você mantém a sua forma de mão sempre pensando como se você sempre fosse tocar com o dedinho. Então, daí quando você for tocar com o indicador, ó, é só abaixar o dedinho, tá? Se você estiver tocando com o indicador e você tem que fechar a mão para colocar o dedinho, sua forma de mão tá errada. Você tem que deixar a mão já pronta para tocar com o dedinho, para daí você só tá? Só abaixar os dedos e subir, para não ter que ficar. Tá? Fazendo isso aqui, tá? Daí fica meio esquisito, né? Então, quando você mantém a forma assim, você ganha depois em agilidade. Você prepara o terreno para conseguir tocar com mais agilidade futuramente, tá? Então, esses foram os 5 hábitos ruins que matam o seu aprendizado no violino, tá? Se você sabe de mais algum hábito ruim que eu não coloquei aqui, que você percebe que machuca o seu aprendizado, coloca aqui para mim na descrição desse vídeo, que eu possa até fazer um vídeo futuro comentando sobre esses hábitos e até um vídeo juntando todos esses hábitos que vocês me apresentaram. Porque eu tô aqui ensinando, mas eu também tô sempre aprendendo com vocês. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você e se ele te ajudou de alguma forma, comenta aqui, curte esse vídeo, compartilha com outros amigos violinistas ou que querem aprender violino, para eles já ficarem ligados, né? Que daí você consegue ajudar esses amigos e também me ajudar mostrando esse vídeo para eles, beleza? Até o próximo vídeo.